Oi, pessoal. Nunca pensei que chegaria ao ponto de escrever isso. Mas depois de tudo que passei, acho que minha história pode servir de lição, ou pelo menos de entretenimento dramático, para alguém. Há 3 anos conheci o Lucas, nome trocado, obviamente. Ele era charmoso, atencioso, o tipo de cara que lembrava de cada detalhe sobre mim. Nosso relacionamento era intenso, viagens, jantares, planos e mais planos. Eu achava que tinha encontrado o cara. 6 meses atrás, foi como se alguém tivesse virado um interruptor no Lucas. De repente, as conversas quando chegávamos do trabalho viraram "tô cansado, falamos amanhã". Os planos de fim de semana juntos foram substituídos por "vou ter que trabalhar, você entende, né?". Sempre com um suspiro dramático, como se ele estivesse carregando o mundo nas costas. Eu, otária amorosa, comprava a narrativa. Achava que ele realmente estava no limite. Cheguei a fazer curso de massagem online para aliviar o estresse dele. Enchia a casa de velas aromáticas. Cozinhava pratos elaborados, eu que odeio ficar mais de 20 minutos na cozinha. Deixava mensagens fofas espalhadas pela casa, tudo para ver aquele sorriso dele de volta. Só que o toque dele, que antes era constante, um aperto de mão no metrô, um beijo no pescoço enquanto eu lavava a louça, sumiu. Quando eu tentava abraçá-lo, ele se encolhia, como se eu estivesse pegando fogo. Dormíamos na mesma cama, mas ele virava de costas antes mesmo de eu apagar a luz. Uma vez, tentei começar um afeto, com carinhos e beijos, e ele bocejou. Disse que estava muito cansado e foi assistir futebol no sofá. O pior era a culpa que eu sentia. Será que eu pressionei demais? Talvez eu não seja mais atraente. Até marquei nutricionista e psicólogo achando que o problema era eu. Era uma terça-feira à noite e eu estava no sofá enrolada no cobertor e maratonando Grey's Anatomy. Clássico programa de minha vida tá uma merda, mas pelo menos a Mendes quase morre 12 vezes por temporada. O celular vibrou. Uma notificação do Instagram. Mensagem de um perfil desconhecido. Você sabe onde o seu namorado está agora? O coração deu um salto. Era uma foto borrada, mas inconfundível. O Lucas, de camisa azul, a que eu dei de aniversário. Sentado naquele restaurante japonês caro, o mesmo que eu tinha sugerido na semana passada, e ele disse, não rola, tô sem grana. E do lado dele, com a mão descansando no braço, de outra mulher. Eu conhecia ela, uma colega dele de faculdade, sabia que o nome dela era Carol, mas nada muito além disso. O mundo desabou em câmera lenta. Alguns detalhes que doeram mais que o conjunto da obra. O prato na mesa era sashimi de salmão. O Lucas odiava peixe cru. Sempre reclamou quando eu pedia. Mas ele, comendo ou fingindo comer, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Por ela, ele superava nojo. A legenda da DM, acho que você merece saber, com emoji de carinha inocente. Enquanto eu, no sofá, ainda com a notificação do Facebook, que dizia, você e o Lucas estão juntos há 3 anos. Nessa hora, eu percebi que eu não era a protagonista da minha própria história. Eu era a trouxa do elenco. Meu mundo desmoronou, mas pior estava por vir. Não esperei ele chegar em casa. Mandei a foto para ele no WhatsApp com um único texto. Sua janta parece ter sido mais interessante que a minha. Ele respondeu em 3 minutos. O mais rápido que ele tinha respondido em semanas. Precisamos conversar. Aquela frase que sempre significa algo horrível está prestes a acontecer. Quando ele abriu a porta, eu já estava plantada no meio da sala, com os braços cruzados e o celular ainda fumegando na minha mão. Ele nem precisou falar. O olhar dele, aquele misto de culpa e alívio. Sim, alívio, como se finalmente pudesse parar de fingir, já dizia tudo. As coisas entre a gente já estavam ruins. Estavam ruins? Eu só pensava que
Passei noites em claro ouvindo ele reclamar do chefe. Lembrava da mãe dele no Dia das Mães quando ele esquecia. Deixava metade do meu brigadeiro para ele porque ele adorava. Eu ri. Um riso seco de quem acabou de entender que amou um fantasma. Ruim pra quem, Lucas? Porque eu tava aqui me matando pra fazer isso funcionar. Ele ficou quieto. O silêncio dele era a confissão final. A traição já tinha me quebrado por dentro, mas o que veio depois foi o verdadeiro golpe baixo. Do dia pra noite, meus amigos em comum pararam de responder. Os grupos todos pareciam me ignorar, como se eu fosse a culpada de tudo. Até Julie, minha amiga desde o ensino médio, começou a me evitar. Quando finalmente a encurralei, ela soltou: "Olha, não quero me meter, mas o Lucas disse que você ficou meio obcecada com ele. Até stalkeava o celular dele e por isso vocês terminaram." Eu, que sempre respeitei a privacidade dele. Eu, que nunca tinha nem colocado a digital no celular dele. Descobri, por um print vazado, que o Lucas estavam contando a versão deles para todo mundo. Que eu era uma ex-controladora, porque cobrava atenção básica depois que ele começou a me ignorar. Que eu era emocionada, porque chorei quando ele esqueceu nosso aniversário de namoro. Que eu inventava brigas, sempre que eu questionava suas mentiras. E o pior, todo mundo acreditou. Meus convites para as festas misteriosamente pararam de chegar. Meus comentários no Instagram ficavam sem likes, enquanto fotos deles dois lotavam de corações. Até no trabalho, onde alguns colegas eram amigos em comum, sentia os olhares de pena, ou pior, de julgamento. Passei 2 dias dormindo até meio-dia, chegando atrasada no trabalho, e a sorte é que eu tinha um banco de horas para me proteger. Meu chefe me chamou para uma conversa. "Você tá bem? Seus últimos relatórios estão cheios de erros." Me via olhando fotos antigas e chorando no banho, me perguntando: o que eu fiz para merecer isso? Eu estava no fundo do poço. Mal comia, mal dormia. E em poucos dias tinha já estourado meu cartão de crédito, iFood e compras impulsivas para tentar preencher o vazio. Foi quando resolvi fazer algo que não fazia há meses: organizar minhas finanças. Abri meu internet banking cheia de desânimo e decidi dar uma olhada em todas as minhas contas, até que eu nem lembrava mais que existiam. Foi então que vi aquela conta, a conta conjunta. Aquela que eu tinha aberto no ano passado, quando estávamos no auge. "Vamos juntar para uma viagem dos sonhos", eu disse, toda animada. Ele mal participou do processo. Eu que corri atrás do banco, eu que fiz os depósitos religiosamente todo mês. Ele só assinou os papéis e deu uma risadinha. "Você cuida disso, amor? Você é melhor com números que eu." Eu acreditava. Acreditava que ele nunca mexeria ali. Era o nosso sonho. Mas, quando cliquei para ver o saldo, R$ 3,47. Eu engoli seco. Devia ter algum erro, talvez o app tivesse com problema. Recarreguei a página. Nada mudou. Então fui pro extrato. E foi aí que o chão sumiu. Vários saques e transferências em valores consideráveis, em sequência nos últimos meses. R$ 500 em um caixa eletrônico. R$ 1.200 em transferências para o CPF dele. Mais alguns para o CPF dela, e assim seguia a lista interminável. Enquanto eu chorava no banho, ele tirava o nosso dinheiro. Enquanto eu implorava por uma explicação, ele pagava jantar para ela. Enquanto eu acreditava que ele tinha algum resquício de decência, ele usava nosso sonho para bancar a traição. No final do extrato, uma transferência de R$ 2.000. Pagamento de reserva. Hotel Vilarejo. 2 dias antes de eu descobrir a traição. Eles usaram meu dinheiro para fazer uma reserva no hotel chique,
o mesmo hotel que eu sempre sonhei em ir com ele. Meu dinheiro, meu sonho, minha cara de palhaça. Foi aí que algo dentro de mim estalou. Não era mais só dor, era raiva pura. E raiva, meus amigos, é o melhor combustível para uma vingança bem planejada. Foi aí que eu decidi, chega de ser a coitada! Com os extratos em mãos e o coração batendo de raiva, fui direto ao banco. A atendente me olhou com pena quando expliquei a situação. Essa conta é conjunta, senhora. Ambos têm livre acesso. Não há como reaver o dinheiro sem um processo judicial. Um processo. Aquela palavra pesou como uma pedra. E quanto tempo isso levaria? Então, depende. Com provas, talvez 1 a 2 anos. E ainda há o risco de não conseguir a restituição total, se ele alegar que os gastos foram comuns. 2 anos. 2 anos de audiências, burocracia e gastos com advogado. 2 anos vendo meu dinheiro e minha dignidade afundando num sistema que não liga para coração partido. Saí do banco com os punhos cerrados. Eles tinham me roubado e a lei ia demorar para fazer justiça. Mas aí, no meio da frustração, veio o estalo. Se a justiça dos homens era lenta, a minha não seria. Eu daria um jeito de fazer lhe pagar, mesmo que não fosse com dinheiro. Tudo começou quando a tal conta anônima do Instagram me mandou uma nova mensagem 1 semana depois da bomba inicial. Você merece saber a verdade inteira. Ele não está só com ela. Anexado, um print de uma conversa entre o Lucas e uma mulher chamada Fernanda, uma colega de trabalho dele, com combinados para se encontrarem no mesmo restaurante onde ele se encontrava com a Carol. Mas o mais surpreendente, a conta anônima era dela. Fernanda tinha me enviado as primeiras fotos por vingança. Ela tinha descoberto que eu ainda estava com ele enquanto saía com ela, e depois de descobrir que ele também estava com a Carol. E agora, com raiva de ser a terceira na história, ela decidiu me dar todas as armas para destruí-lo. Decidi marcar um café com ela. Esperava uma inimiga, mas encontrei outra vítima. Eu não sabia de você até 2 semanas atrás, ela admitiu, olhando para o chá gelado. Ele me disse que tinha terminado com você, que a Carol era louca e obsessiva. O mesmo discurso que ele usou comigo. O café entre eu e Fernanda estava ficando frio, mas o clima entre nós esquentava a cada palavra. Ela hesitou por um instante, como se calculasse o quanto podia confiar em mim antes de soltar a bomba. Eu clonei o WhatsApp dele. A colher que eu segurava bateu contra a xícara. Eu regalei os olhos, incapaz de disfarçar o choque. Como assim você clonou? Fernanda sorriu, um sorriso afiado de quem sabia que segurava todas as cartas. Sem dizer mais nada, ela deslizou o celular dela pela mesa até mim. A tela mostrava conversas que eu reconheci na hora. O jeito dele digitar, os emojis que ele usava, até os áudios com a voz relaxada que eu tanto amava. Não só o WhatsApp, os e-mails também, tudo. Meus dedos tremeram ao rolar a tela. Era como ter invadido a mente dele. Cada mensagem, cada confirmação de reserva, cada mentira descarada estava ali, organizada em linhas de texto que contavam uma história completamente diferente da que ele me vendera. E então eu vi. Uma conversa com a Carol de semanas atrás. Não se preocupa com ela, tá? Já tá ficando emocionada de novo. Ontem me mandou mensagem chorando, dizendo que sente minha falta. Típico. Eu engoli seco. Lembrei daquela noite, uma única mensagem, só perguntando se ele queria conversar sobre o que estava acontecendo entre a gente. Nada de choros, nada de drama.
mas nas mãos dele virou combustível para fazer a Carol acreditar que eu era uma louca obcecada. Fernanda observou minha reação e puxou mais uma prova. Agora, olha isso! Era um e-mail de confirmação de reserva no Hotel Vilarejo, aquele mesmo que constava no meu extrato. Ele usou minha grana para isso. Olhei o extrato. Meu estômago embrulhou enquanto abri minha conta e mostrava para ela todas as transferências. Fernanda disse: "O pior é que ele fazia questão de mentir até pra gente. Pra mim, dizia que a Carol era uma ficante casual. Pra ela, que você era ex-surtada e pra você, que ele só estava sobrecarregado no trabalho", completei, com um riso amargo. Fernanda inclinou a cabeça, confirmando: "Ele não é só um mentiroso, é um lixo que acha que todo mundo é otário." Nesse momento, algo dentro de mim se acalmou. A dor deu lugar a uma clareza gelada, porque agora eu não estava mais no escuro. Eu tinha todas as peças do jogo. Fernanda fechou o celular e olhou para mim, os olhos brilhando com uma mistura de fúria e antecipação. "Então, o que a gente faz com isso?" Eu sorri. Não um sorriso triste ou amargo, mas o sorriso de quem finalmente tem o poder. A gente não só expõe ele, a gente faz ele se destruir com as próprias mãos. E assim nasceu o plano. Fernanda mandou uma mensagem pro Lucas. "Amor, tô com saudades. Vamos no La Gondola amanhã? Aquele restaurante italiano que você ama." O detalhe: La Gondola era nosso lugar, onde ele me pediu em namoro e ainda marcamos no mesmo horário às 19 horas. Ele caiu feito um patinho. "Claro, linda, tô livre." Antes do encontro, combinamos de vir para minha casa. A luz azulada das telas iluminava nosso rosto enquanto eu e Fernanda nos debruçamos sobre a mesa da minha sala, cercadas por xícaras de café vazias e celulares espalhados. O ar estava pesado com a tensão de quem está prestes a desferir o golpe final. "Tem certeza que quer fazer isso?" Fernanda perguntou, os dedos pairando sobre o teclado. Olhei para as fotos nossas que ainda estavam penduradas na parede, frames congeladas de um amor que nunca existiu de verdade, e senti o gosto amargo da decepção se transformar em algo mais afiado. "Tenho. Ele não merece sair impune." Fernanda acenou e começou a compilar o arquivo que iria arruinar a vida dele. Ela abriu um documento em branco e começou a inserir as peças, uma a uma. Prints de conversas entre eu e eu, falando que precisava focar no trabalho, fazer horas extras e etc. E no mesmo horário, falando com a Carol, combinando encontros. Mais alguns dele falando com a Carol sobre como eu era louca e que estava me afastando aos poucos de mim, mas ao mesmo tempo me mandava mensagens falando para combinarmos um jantar a dois, isso um pouco antes das coisas esfriarem totalmente. Por último, mensagens dele para Fernanda, dizendo que ela era diferente, que ele conseguia se sentir em paz com ela e que a Carol era só uma ficante casual antes deles ficarem mais sérios. Abaixo, os extratos das transferências da minha conta conjunta, que combinavam perfeitamente com as datas de presentes novos para as duas, reserva de hotel e tudo mais que poderia vir. Em um novo documento, ela separou todos os e-mails e mensagens enviadas para o escritório, onde ele pedia dias de folga por estar doente, inclusive com atestados falsos. O primeiro dizia estar com infecção intestinal, mas logo abaixo, as conversas dele combinando passeios com ela pelo shopping, cinema e restaurante. O segundo dizendo estar com conjuntivite e o atestado com as mesmas datas da reserva do hotel. Esse novo documento, a Fernanda já deixava preparado para enviar ao RH da empresa. Eles adorariam saber que ele falsificou documentos. Fernanda segurou um celular com determinação, os dedos pairando sobre a tela por um breve instante antes de começar a digitar.
Vou mandar para ela, tá pronta? Ela perguntou, olhando para mim. Eu respirei fundo e acenei. Ela abriu o chat com a Carol e anexou o arquivo pesado, o dossiê completo com todas as provas, datas e mensagens que desmontavam cada mentira dele. A mensagem foi direta. Oi, Carol. Acho que você merece saber a verdade. O Lucas não é quem diz ser, nem pra você, nem pra mim, nem pra ex dele. Esse arquivo tem tudo, inclusive os dias que ele fingiu estar doente pra sair comigo, enquanto dizia pra ela que estava trabalhando. E, pelo que vi, fez o mesmo com você. Se quiser se vingar do homem mentiroso, a gente tem um plano, mas só se você estiver dentro. O que diz? O celular ficou em silêncio por 1 minuto inteiro, até que 3 pontinhos apareceram. Carol estava digitando, e então a resposta veio. Carol: eu não acredito nisso. Ele me jurou que tinha terminado com ela fazia meses e que você era só uma colega. Manda esse plano. Eu tô dentro. No dia do jantar, estávamos todas prontas para a ação. Fernanda chegou primeiro e sentou na mesa exata onde ele e eu tínhamos nos declarado. Quando ele apareceu, todo sorridente, ela já estava com o celular na mão, transmitindo ao vivo para um grupo secreto, comigo, a Carol e mais 3 amigos em comum. Oi, amor, tô tão feliz que você topou vir aqui. Sabe, ela sempre amou esse lugar. Ele congelou. Quem? Fernanda sorriu e levantou o meu celular, onde eu estava na chamada de vídeo. Ela, sua ex surtada. Foi então que a Carol entrou no restaurante com os olhos cheios de lágrima, mas a postura de quem estava pronta para a guerra. Não acredito, Lucas. 2 amantes. Sério? Ele ficou branco, tentou se levantar, mas Fernanda puxou um braço dele e soltou. Ah não, amor, a gente nem pediu vinho ainda. Aliás, já que você ama tanto esse lugar, que tal a gente mostrar para todo mundo quão especial ele é? O dedo de Fernanda pairou por um segundo dramático antes de apertar enviar com um clique firme. Um e-mail foi disparado, carregando consigo meses de mentiras, traições e humilhação, direto para as caixas de entrada de todos que importavam. Nessa lista estavam todos nossos amigos e colegas de trabalho, e em outro e-mail todo o pessoal do RH falando sobre os atestados falsos. Pela tela do meu celular, ainda na chamada de vídeo com Fernanda, vi o exato momento em que Lucas percebeu que tinha perdido o controle. Seus olhos saltaram entre os 3 rostos femininos à mesa, Fernanda, Carol e minha imagem na tela. Depois, para o próprio celular, que começava a vibrar freneticamente. Ele não sabia para onde correr. As pernas tremeram, como se quisessem levá-lo para longe dali, mas ele não se moveu. As mãos se abriram e fecharam, sem saber se pegava o celular para ver o estrago. A boca abriu, mas nenhum som saiu. Enquanto isso, no meu celular, as notificações começaram a chover. Amiga, meu Deus, eu não falei ideia. Sinto muito, ele é um monstro. Por favor, me diz que você tá bem. A gente precisa conversar, eu devia ter te ouvido. Fernanda, muito teatral, ergueu o copo com água como se fosse um brinde. Saúde, amor. Sua nova vida começa hoje. E em algum lugar entre o primeiro gole dela e o primeiro grito de desespero dele, eu finalmente senti o gosto doce da justiça. O celular de Lucas vibrou freneticamente sobre a mesa, saltando como um inseto envenenado a cada nova notificação. Fernanda, sem disfarçar o sorriso, acompanhava todo pelo segundo aparelho, aquele que ainda estava logado em todas as contas dele. A janela secreta que agora nos dava um lugar na primeira fila do seu naufrágio. As mensagens chegavam em cascata.
cara nojento! Pra que mentir pra todo mundo? Espero nunca mais ter que olhar na sua cara. Você destruiu uma pessoa incrível. Lixo! Cada ding era um prego no caixão da reputação dele. E então, a mensagem que fez o sangue dele gelar. Lucas, apareça amanhã às 8 da manhã na minha sala. Mesmo de noite, o mundo corporativo já estava em movimento. Fernanda recebeu um e-mail agradecendo a denúncia e dizendo que as informações seriam apuradas. Lucas ergueu os olhos, suando, e encontrou o olhar gelado de Fernanda. Parece que seu desarranjo intestinal de mentira virou realidade, né? Ela inclinou a cabeça, fingindo pena. Quer um atestado agora? Digo, um de verdade? Ele não respondeu. Apenas pegou o celular e saiu cambalhando do restaurante, deixando para trás o vinho intocado e as 3 mulheres que haviam desmontado a sua farsa peça por peça. Eu, do outro lado da tela, finalmente desliguei a chamada. Sem rancor, sem lágrimas, apenas pronta para o próximo capítulo. O silêncio nunca tinha sido tão doce. Na manhã seguinte, meu celular vibrou com uma mensagem da Fernanda. Ela tinha ido trabalhar mais cedo, sabendo que seria um dia histórico. Eu mal conseguia conter a curiosidade enquanto lia. Fernanda. Amiga, você tinha que estar aqui. O clima no escritório tá glacial. Ele chegou às 7h40, todo arrumado, tentando manter a pose, mas dava pra ver as olheiras. O cara não dormiu. Assim que pisou no elevador, o silêncio caiu. Todo mundo parou de falar. Sabe aquele momento em que você sente o ar pesado? Foi assim. Ele tentou cumprimentar o pessoal como se nada tivesse acontecido. Ninguém respondeu. Só viraram as costas. Até o estagiário, que sempre puxava o saco dele, fingiu que não viu. Aí o chefe abriu a porta do escritório e chamou ele. Lucas, aqui, agora. A voz dele estava cortando. Nem o nome completo usou. Ele entrou, a porta fechou e o escritório inteiro parou para ouvir. Dava para escutar a voz do chefe lá dentro. Você envergonhou essa empresa! Por que mandou documentos falsos? Sabe o quão absurdo é isso, brá? 5 minutos depois, ele saiu. Branco. Não disse uma palavra e seguiu em linha reta até o elevador. O RH já tinha preparado tudo. Na saída, ele olhou para mim. Eu só levantei o meu café e sorri. Boa sorte aí fora, falei. Ele engoliu seco e sumiu no elevador. Eu li a mensagem 3 vezes, cada vez mais encantada com os detalhes. Depois respondi, eu. E pensar que ele usava o trabalho para te ignorar. Agora nem isso ele tem mais? Fernanda, a vingança é maravilhosa, né? E a Carol já tá marcando de sairmos para conversarmos sobre tudo que aconteceu. Quer vir? Sorri, finalmente leve. Não acho que seremos melhores amigas, mas vou aceitar o convite. É sempre bom falar mal de alguém tão horrível. Para mais histórias como essa, siga nosso canal. Até a próxima!